Olá, meu nome é Tiago Meneghel Rodrigues, sou professor de administração aqui no Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e hoje nós vamos ter aí uma aula à distância, uma videoaula. Essa é uma aula da disciplina de Marketing no Agronegócio. Nós tivemos aulas na modalidade presencial, mas em virtude aí da pandemia do coronavírus, nós devemos agora estar em casa. E vamos então continuar as nossas atividades na modalidade à distância. Bom, na aula de hoje nós vamos revisar aquele conteúdo que nós vimos nas aulas presenciais e vamos também nos organizar para desenvolver uma atividade sobre preço e praça. Nós já desenvolvemos uma atividade sobre produto e vamos agora dar sequência aí com essas outras duas decisões estratégicas do mix de marketing. Antes disso, porém, nós vamos fazer uma revisão de conteúdo, né? É importante para a gente poder desenvolver essa atividade de forma coerente, que a gente possa revisar os conteúdos vistos de forma presencial e também explicar com clareza a atividade que eu espero que vocês desenvolvam. Por isso, nós vamos, nessa videoaula, praticamente revisar conteúdos e explicar a atividade. Tá ok? Vamos lá então? Muito bem. Na aula presencial, nós trabalhamos aí o mix de marketing. Ele começa com a definição de que o mix de marketing são as estratégias que o diretor de marketing deve estabelecer para definição de produtos da empresa, preço desse produto, praça ou ponto de venda e também promoção no verbo na ideia, né, de divulgação, de promover. Esses são aí os nossos famosos 4Ps do marketing. Atualmente, o marketing já evoluiu e existe aí vários autores que debatem outros P's, outras características importantes para o marketing. Mas, como a nossa disciplina, nosso curso, né, não é um curso de administração com foco em marketing, para a nossa disciplina nós vamos nos ater a esses 4 P's principais. Muito bem. E o que é exatamente esse mix de marketing? O que são aí produto, preço, praça e promoção? Esses são o conjunto, né, de instrumentos ou de decisões controláveis pelo gerente de marketing, né, por meio dos quais ele pode obter melhor ajustamento entre a oferta da sua empresa e a demanda existente no mercado. Nós já trabalhamos aí os conceitos de oferta e demanda, né? Bom, o primeiro P que a gente vai ver é o P de produto, né? O que é produto? Produto é tudo aquilo ofertado por uma organização que possa satisfazer a uma necessidade ou a um desejo. Nós também já trabalhamos com esses conceitos, né? Mas produto é aquilo que uma organização oferece para o mercado. Ele pode ser um produto físico, né? Um bem, uma bala, ele pode ser um veículo, um carro, ele pode ser um lugar, um país, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma ideia, ele pode ser um serviço, enfim, tudo aquilo que uma organização oferece para o mercado é um produto. Nós vimos que esse produto, né, se diferencia basicamente em dois grandes conjuntos: bens físicos e serviços, né? E quais são as diferenças desses dois universos, né? A primeira questão é que o produto físico, né, ele é tangível. Então, o produto físico ele é acessado aí pelos nossos 5 sentidos, né? Então, o produto tangível, você pode pegar esse produto, você pode cheirar esse produto, você pode escutar esse produto, você pode sentir o gosto desse produto e você pode ver esse produto, né? Ele é aí acessível pelos nossos 5 sentidos. Ele tem uma forma, um tamanho, uma cor, um peso, uma embalagem, um design, por aí vai, né? Isso é diferente do serviço. O serviço ele é intangível, né? Ele não pode ser acessado aí pelos nossos 5 sentidos.
Vamos entender isso um pouquinho melhor. Veja bem, você, por exemplo, vai numa consulta médica, né? Ou você vai embarcar num avião para uma viagem. Uma consulta médica ou um avião que se desloca, isso é um serviço, ok? Aí você diz, mas então como que eu não posso acessar o serviço pelos 5 sentidos? Eu vejo o médico, eu vejo o avião, eu escuto o avião, eu posso tocar no consultório do médico, eu posso tocar no avião, na minha poltrona do avião. Como assim o produto é tangível e o serviço é intangível? Preste atenção. Quando você compra uma televisão, um carro, você enxerga o carro, toca o carro, né? Você enxerga aquilo que você comprou, você toca aquilo, você pode cheirar se você quiser, né? Por quê? Porque você comprou aquele bem lhe pertence. Agora, quando você paga por uma consulta médica, você não está comprando o médico, você não está comprando o consultório, estão entendendo? Você enxerga o consultório, você enxerga o médico, você toca no consultório, mas você não está comprando o consultório. Você até pode comprar o consultório, pagar lá 200, 300 mil, sei lá quanto que custa o consultório, comprar um bem físico, aí nesse caso, que é o consultório, né? A sala comercial. Agora, a consulta médica não é o consultório. A consulta médica não é o médico. A consulta médica é um serviço de consultoria que o médico está te fornecendo e esse serviço não é tangível, não pode ser apalpado, não pode ser pego, não pode ser levado para casa, não pode ser... Estão entendendo? Da mesma forma o avião, que eu estava dando o exemplo, né? Quando você compra uma passagem aérea, o serviço de transporte de um local para outro, né? Você enxerga o avião, você enxerga o piloto, você toca no avião, você toca na sua poltrona, tudo bem? Só que você não está comprando, com aquele valor da passagem, o avião ou a poltrona. Você até pode comprar uma poltrona de avião para botar de decoração na sua casa. Nesse caso, você estará comprando um produto tangível, uma poltrona. Você até pode comprar um avião, uma companhia aérea compra um avião. Aí ela está comprando um produto, um bem, um produto físico. Mas quando você compra a passagem aérea, você não está comprando o avião. Você está comprando o deslocamento de uma cidade para outra. Nesse caso, isso é um serviço que lhe é oferecido pela companhia aérea e esse serviço não pode ser trocado, não pode, né? Você não pode levar o seu deslocamento para casa, você não pode embalar, o seu deslocamento não tem um design, certo? Por quê? Porque ele é um serviço. Vamos ver com um pouco mais de calma aí alguns elementos que nós já vimos nas aulas presenciais, nós vamos reforçar agora. Muito bem. Então nós vimos em sala de aula que o serviço ele é perecível, ele não pode ser estocado, né? Se esse avião, por exemplo, aqui, né, que é um avião que está saindo do aeroporto de Lages, por exemplo, para Curitiba ou para São Paulo, se esse avião decolar com apenas 40 poltronas vendidas e 30 poltronas não foram vendidas, essas 30 poltronas, esses 30 lugares, esses 30 serviços de deslocamento não podem ser mais vendidos, tá ok? No outro dia, se o avião tem 70 lugares, no outro dia não vai poder ser vendido 100, né? Aqueles 30 que não foram vendidos naquele dia não serão mais vendidos, eles perecerão. Nós vimos também que o serviço é variável, heterogêneo, né? Por mais que a gente se esforce a fazer uma consulta sempre igual ou a dar uma aula parecida, isso vai variando por vários aspectos que nós vimos melhor em sala de aula. O serviço tem a participação do cliente, por isso também ele é muito variável, né? Então, por exemplo, lá num hotel, né, tem aqui uma senhora com seus netinhos que estão aí usufruindo de um hotel. Se nesse hotel, por exemplo, chega uma excursão de alunos do 9º ano, né, para
um final de semana de confraternização, enfim, de final de ano, né? Esses outros hóspedes vão interferir aí no serviço prestado a essa senhora pelo hotel, ok? Na sala de aula também, né? Quando nós estamos lá em sala de aula e um aluno faz uma pergunta, né? Ele modifica um pouco o serviço prestado pelo professor. O professor até pode tentar oferecer uma mesma aula em 3 turmas diferentes, mas os alunos vão interagindo de forma diferente em cada aula e essa aula pode ir tomando caminhos diferentes, né? Isso é diferente de um produto físico, né? Uma televisão, por exemplo, se ela é confeccionada por uma indústria, a ideia é que você tenha todas aquela série de televisões num mesmo padrão, numa mesma forma, sem variação, né? Então você pode comprar uma, duas ou três, elas serão exatamente iguais. O serviço não é assim que acontece. Bom, outra questão é que no serviço a produção e o consumo são simultâneos, né? Mas nós vimos também que o produto e o serviço, apesar de ter características diferentes, eles não são tão distantes assim, né? Em todo produto, por exemplo, uma fruta no pé, né, é basicamente um produto físico, tem muito pouco serviço. Mas mesmo assim, se essa fruta no pé for disponibilizada para o mercado através de um colha e pague, alguma coisa nesse sentido, haverá alguém fazendo a recepção das pessoas, haverá alguém cobrando no final, né, o valor. Isso é um serviço prestado. Então, mesmo a fruta no pé tem aí um pouquinho de serviço. Num outro lado, né, nós temos aí uma consulta médica, uma consulta de psicanálise, que é basicamente um serviço, mas também tem um pouquinho de produto, né? Então você vai numa consulta médica, talvez você receba um remédio de amostra, você vai levar para casa uma receita, enfim, né? Depende do que o médico lhe fornecer, isso são produtos, ok? Muito bem, isso tudo nós estamos só revisando, né? E nós vamos falar agora de estratégias que o gerente ou o diretor de marketing tem que tomar em relação ao produto. Então, essa é a grande questão aqui da disciplina, né? Nós vimos que o gerente de marketing precisa olhar para o público-alvo, né? Então, ele vai olhar para quem é o meu cliente, qual é o mercado que eu estou querendo atingir. E aí eu vou determinar questões relacionadas ao meu produto, ao meu preço, à minha praça e à minha promoção para atender esse público-alvo, né? Esse meu cliente. Eu não vou tomar decisões, eu não vou produzir aquilo que eu quero. Eu vou produzir aquilo que o meu cliente quer. E aí, quando eu digo assim, eu vou produzir aquilo que o meu cliente quer, não é simplesmente o produto em si. É todas as variáveis relacionadas ao produto. O tamanho do produto, a embalagem do produto, a marca do produto e por aí vai. Então, todas essas são decisões relacionadas ao marketing. E é isso que nós vamos revisar agora. Sempre lembrando, pensando sempre no meu público-alvo, no meu cliente final. Muito bem. Então, em relação ao produto, eu vou determinar a variedade do meu produto. Eu vou ter apenas uma variedade ou eu vou ter várias variedades de um mesmo produto, né? A qualidade, eu posso determinar a qualidade. A qualidade vai ser alta, vai ser baixa, né? Isso vai impactar no meu preço, sim e não. Isso eu vou determinar também. Eu tenho que pensar no meu público e definir que design que ele quer, né? Em termos de funcionalidade, em termos de beleza, vamos chamar assim, né? Que é a estética, e em termos de como ele funciona também, né? De conforto e outras questões. Bom, nós vamos definir as características do produto, né? O produto ele tem uma textura, ele tem uma cor, ele tem um paladar, ele tem uma consistência, ele pode ter uma determinada potência, ele pode ter um determinado uma maciez, ele pode ter uma determinada aspereza, enfim, tudo isso em relação ao produto precisa ser determinado. E é isso que nós vamos ter que fazer na parte de marketing. Eu vou determinar aí a marca do meu produto, né?
Esse produto vai levar a marca da minha empresa ou esse produto vai ter uma marca totalmente desassociada à minha empresa? Né? Eu vou determinar a embalagem do meu produto. Ele vai ser de papel, vai ser de plástico, vai ser de PET, vai ser reciclável, não vai ser. Eu vou determinar o tamanho desse meu produto. Né? Quem é o meu público-alvo? Ele é de uma família grande, ele mora sozinho, né? Então ele vai precisar de uma embalagem pequena, uma embalagem grande. E que serviços estão atrelados a esse produto? Né? Que nível de serviço eu vou entregar para ele? As garantias, que também é um tipo de serviço, né? Que garantias eu vou dar para esse meu produto? Vai ter uma política de devolução? Como que ela vai ser? Né? Então nós temos que lembrar que, ao fazer referência a produto, no contexto do mix de marketing, está se falando de algo mais do que simples produto físico que o comprador irá consumir ou utilizar. Está se falando, na verdade, de um conjunto de características, algumas tangíveis e outras intangíveis, que constitui o todo do produto. Ok? Muito bem. Ainda é salutar lembrar que as decisões relacionadas a produto são de longo prazo, pois não é possível alterar rapidamente o produto ofertado por uma organização. Tá ok? Bom, nós também começamos a falar de preço. Né? O preço é muito importante estar alinhado às expectativas do cliente. Né? Então você tem aí um preço base, um preço, aquele que é o preço comum, vamos chamar assim. Mas existem outras políticas ligadas ao preço. Né? Por exemplo, descontos, concessões para alguns públicos específicos, prazo de pagamento, condições de financiamento e por aí vai. Essas decisões de preço são decisões que você pode mudar com certa rapidez, com certa flexibilidade. E falamos também, por fim, de praça. Aonde eu vou vender esse meu produto? Né? Aonde que eu vou disponibilizar esse meu produto para o cliente? Onde vai ser o meu PDV, o meu ponto de venda? Como que eu vou fazer o meu produto chegar até lá? Né? Isso são decisões também de médio prazo, né? Não são assim decisões que você pode mudar facilmente. Você tem que determinar os canais de distribuição. Né? Você vai distribuir diretamente ao consumidor final, você vai usar o comércio, uma rede atacadista, você vai usar representantes. Como que você vai fazer isso? Né? Qual é a cobertura que você vai atuar? Você vai vender no mundo todo? Você vai vender no Brasil? Vai vender só em Santa Catarina? Só na região serrana? Só em Lages? Só num determinado bairro? Qual é a sua cobertura? Né? Onde está localizado o seu cliente? Né? E quais locais? Aqui exatamente a questão do PDV, né? Do ponto de venda. Qual é o local que você vai utilizar para vender? Você vai vender num local requintado, chique? Vai vender num local de comércio popular? Qual local será utilizado? Aonde você vai fazer o seu estoque? Vai ser na origem, na sua própria fábrica? Vão ser em centros de distribuição, né, os CDs? Ou vai ser lá no destino? Você vai deixar o seu estoque no seu cliente? E como que você vai fazer o controle disso? Né? Para alguns produtos, né, o controle de estoque é algo extremamente complexo e precisa de muitas estratégias. Como que você vai fazer o transporte desse seu produto até o PDV? Vai ser um transporte próprio? Você vai ter uma frota, enfim, vai ser terceirizado, vai ser misto, né? Como que você vai fazer isso? Muito bem. E estamos agora, então, chegando aí ao final do P de praça, né? E lembramos, então, que essas decisões geralmente acarretam contratos com terceiros. Então, você precisa bastante cuidado aí nessas suas decisões. Bom, essa foi apenas uma aula de revisão, né? Nós já tínhamos visto isso em sala de aula e agora vocês deverão preencher um trabalho, né? Continuando aquilo que vocês já fizeram na aula anterior. Essa primeira parte, definição do segmento em que a sua empresa atua, vocês já fizeram. Vocês já preencheram os dados básicos do seu cliente final, né, do seu público-alvo.
E vocês já definiram aí as características do seu produto. Bom, na aula anterior, muitas pessoas comentaram assim: eu não tinha entendido muito bem, eu errei. Então, por isso que está indo o formulário todo aberto novamente. Você pode aí refazer esse trabalho, tá? Todas essas definições. E agora você vai definir aí preço e praça, tá ok? Então você vai definir qual é o preço básico do seu produto, né? Preço base. Mas o que eu quero aqui? Uma justificativa. Por que esse preço? Você não pode simplesmente dizer assim, R$10, né? Por que R$10? Né? Você está levando em consideração aí o custo desse produto, preço com os concorrentes, e não esqueça, você precisa pensar no seu público-alvo. Né? Quanto que o seu público-alvo tem condições de pagar e como ele, né, vai acessar o seu produto. Então você vai fazer uma justificativa para o seu preço. Preste atenção que o espaço é pequeno, então não é assim uma grande justificativa, né? É realmente aí aqueles fatores principais. Desconto, você vai ter uma política de desconto? Descreva um pouco melhor essa estratégia aqui, né? Concessões, você vai ter alguns públicos que vão ter algum tratamento diferenciado. Por quê? Justifique. Né? Prazos de pagamento, né? Você vai ter prazos de pagamento? Explique um pouco melhor esses prazos de pagamento. Financiamento, você vai financiar a compra do seu produto? Se sim, se não, escreva um pouco aí algumas considerações por que você tomou essa decisão acima. E depois, então, num mesmo modelo, você vai tomar aí decisões de praça, né? De distribuição, de logística. Então, quais são os canais de distribuição que você vai utilizar? Né? Justificativa, por que você escolheu esse. Qual é a cobertura que você vai atingir? Né? Então, qual é a região? Você vai vender no país, no estado, só em Lages? Qual é a sua cobertura? Você vai justificar por que você decidiu por essa cobertura. Né? Lembre-se que essa cobertura vai ter que estar associada ao seu público-alvo. Né? Então aqui, você não pode, por exemplo, aqui no seu público-alvo, né, ter colocado aqui o seu entorno habitual, um determinado entorno habitual, e agora lá na cobertura, né, você não mencionar essa mesma localização. Não pode seu público-alvo estar num local e você ter uma cobertura diferente. Então é isso que eu quero no trabalho. Eu quero que vocês tomem as decisões sempre olhando para o seu público-alvo, ok? Depois, então, quais os locais, né? Qual o seu PDV, aonde você vai vender? Justificativa para a escolha desse PDV, sempre olhando o público-alvo. Formas de estoque, aonde você vai estocar o seu produto, né? Lembrando aquilo que foi visto lá nos slides, a forma de estoque, na origem, CD, no final, né? Lá no comércio. Então, como que você vai fazer isso e justificar por que você escolheu essa forma e os modais de transporte, né? Então, quais são os modais que você vai utilizar e justificar por que a escolha desses modais. Tá ok? Era isso, né? Vocês têm aí uma semana para realizar essa atividade e nós conversamos e damos prosseguimento com conteúdo novo a partir da nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos, espero que todos se encontrem bem e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Grande abraço, tchau, tchau.